quem faz direito. Fala pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro podcast do Esteves Advocacia Estratégica. E eu estou muito feliz, não poderia começar com uma entrevista melhor do que meus amigos João Rosa, Lívia Rosa, para falar de um tema muito especial, o Hub 360 Graus. Mas antes de conversar com eles, eu queria deixar um recadinho aqui muito importante para vocês. Toda quinta-feira a gente tem um novo vídeo no canal. Então, você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, deixe os seus comentários, as suas sugestões. Se você ficar com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, também coloca aí nos comentários que a gente adora a interação de vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar com o João, né? João, nosso sócio do Hub. Vamos começar, antes da gente falar do Hub, eu sempre gosto de perguntar um pouquinho sobre as pessoas, né? Por trás de todo CNPJ existe um CPF. Então, João, fala um pouquinho de você. Quem é o João? De onde é que o João surgiu? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou o João, sou formado em contabilidade. Formei pela Federal do Rio de Janeiro, pela FRJ. Formei em 2010. Estou no mercado contábil desde 2007, comecei lá estagiando. Passei por empresas de auditoria como a Mazar e a Ernst Young. A Ernst Young foi a escola onde eu escolhi a área tributária como para seguir minha carreira. Trabalhei em consultoria, já trabalhei em empresa offshore. Tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho pós-graduação em marketing, venda e geração de valor pela Faculdade Hub do Flávio Augusto. Tenho cursos de processos, metodologia ágil, design thinking. E em 2017 abri meu primeiro CNPJ. Abri na época a PCA Performance. Hoje é a Contabil, tá? Até por questões de mudança de brand, de marca, de mudança também do plano de negócio. Hoje, ano que vem, a gente completa 10 anos do escritório. Está hoje uma contabilidade digital que atende diversos segmentos, segmento de offshore, segmento de tecnologia, startups. E esse ano a gente está beirando aí a reforma tributária, então é um tema que a gente vai trabalhar bastante aqui. Não só isso, mas também o empreendedorismo também, falar um pouco de finanças, contabilidade para empreendedores, da área fiscal, da área tributária, para Simples Nacional, para lucro presumido, lucro real. Então vai ser um resuminho de tudo que o empreendedor precisa. Bacana, João. E você, Lívia? Agora conta um pouquinho da Lívia antes de falar do seu negócio para o pessoal conhecer mais sobre essa pessoa. Eu tenho especialização também em gestão empresarial pela FGV. Também tenho especialização em gestão de pessoas. Como empresária, eu tenho mais de 10 anos como empresária. O que houve foi uma mudança de ramo, até por entender demanda do mercado, enfim. Hoje eu atuo na área de seguro, tá? Então, hoje a corretora, ela atende todos os ramos. Então, começamos com o seguro de vida, né, que foi o carro-chefe da empresa por muitos anos. E hoje a gente atua, até por demanda mesmo do próprio cliente, a gente consegue atender esse cliente no 360. Então, assim como o Hub, que foi o que a gente entendeu que funcionava para todos os clientes, a corretora também, nós entendemos isso, que foi demandas dos próprios clientes pedindo outros tipos de seguro. Então, hoje a gente atende o cliente de ponta a ponta. Muito legal. Bom, gente, vocês estão vendo que aqui só tem fera hoje, pessoas com muito tempo de experiência e pessoas incríveis de perfil técnico, profissional, de qualidade de atendimento. Eu não posso me entrevistar, mas eu tô nesse empreendimento com eles, fazendo a parte jurídica do Hub. Antes da gente continuar, eu preciso deixar um recadinho para o nosso telespectador, dizer que a gente está aqui, agradecer ao Alex, que a gente está gravando no estúdio Pipoca e Guaraná, aqui no Centro Metropolitano, um dos melhores estúdios de podcast do Rio de Janeiro. Então, Alex, muito obrigado pelo espaço. E fazer aqui, né, um pedido a você que está nos assistindo. Eu sou madrinha, né? Eu tenho a honra de ser madrinha de uma ONG chamada Ação Querer Bem,
que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade na Cidade de Deus. Então a gente vai deixar aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, você que quiser ajudar, apoiar essa causa ou ser voluntário, é muito importante a gente fazer o bem também. Então eu sempre falo da ONG, né? Eu tenho muito orgulho de ser madrinha deles. Então, você que quer fazer o bem para alguém, depois é só clicar no link aqui embaixo, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho do Hub, né? João, conta pra gente o que que é o Hub 360 para o pessoal que está em casa entender. Então, o Hub, nós tivemos essa ideia, começamos a trabalhar no passado. É uma necessidade que nós vemos de mercado, dos meus clientes, dos clientes da Lívia, do cliente da Thaís, em que onde você quer encontrar, identificar parceiros e empresas que você possa confiar para prestar serviço para você. Por exemplo, um empreendedor quando está no dia a dia, por exemplo, vamos usar o segmento de saúde, um médico. E está ali trabalhando, está atendendo, o dentista está sentado no mocho, está atendendo, não tem tempo para ficar procurando um advogado para dar suporte ao contrato que ele tem que fazer. Às vezes para fazer um ROF, por exemplo, o dentista vai fazer um ROF, um biomédico, ou vai fazer um protocolo. Precisa ter um contrato, precisa o paciente assinar os termos de responsabilidade para o médico ou dentista não sofrer nenhum processo. E também, diante disso, também, outra coisa que a gente pode oferecer também é a questão do seguro de responsabilidade civil para o médico, porque caso aconteça alguma coisa no meio do atendimento, algum paciente tem algum problema, ele tem que estar assegurado. E eu, na área contábil, com a Contábil, da assessorando na parte financeira, na parte contábil, na parte tributária, na parte de planejamento tributário. Então, ou seja, o Hub é para facilitar a vida do empresário, para ele não ter que ficar procurando de forma individual, ou ele utilizar o momento de prazer dele para ficar procurando um advogado, uma pessoa que vai cuidar da parte de seguro dele, do seguro de vida, plano de saúde, ou da parte financeira. Maravilha. Lívia, agora para você. O Hub 360 Graus é uma empresa, né, que tenta cuidar do empresário de forma geral. Qual que você acha que é o diferencial do Hub para outras empresas do mercado? Hoje, o nosso maior diferencial é o nosso poder consultivo. Nós deixamos de ser vendedores, né, para entender a dor do cliente. Então, com a experiência, né, de empresários que somos antes de sermos os consultores desses clientes, a gente entende a dor deles e a gente entende que não é qualquer produto, nem de qualquer forma, que funciona para qualquer cliente. Da mesma forma que o seguro, da mesma forma que um contrato, você não consegue fazer o mesmo contrato para todos os seus clientes, né? Sim. Então, você personaliza e você entende. Da mesma forma, a contabilidade. Ele não pode funcionar a contabilidade de um jeito para todos. E esse é o grande diferencial. A gente entende essa dor, a gente trata essa dor e esse cliente, ele se torna confiante no produto que ele está comprando, né? E esse costurar das necessidades do cliente, ele é muito importante para cada projeto. E o cliente confia mais nessa forma de trabalho nossa. Muito bacana, é importante, pessoal, vocês entenderem que a nossa plataforma, né, o nosso hub, ele não está preocupado só em vender, né? A nossa maior preocupação aqui não é ganhar comissão. A nossa maior preocupação é realmente fazer uma consultoria, ver o que cada empresa precisa, qual é... Porque às vezes a pessoa, né, muitos empresários nem sabem o que precisa. Às vezes eles chegam com uma demanda, doutora, eu preciso disso. Lá no escritório eu tendo muito assim, não sei se isso acontece com vocês. Doutora, eu preciso disso, disso e disso. Eu vou e pergunto, tá, mas qual é o teu problema? É quando ele me fala o problema, não é disso que você precisa, é disso aqui. E aí a gente consegue orientar e acompanhar ele no melhor caminho possível, que às vezes ele nem sabe qual é esse caminho, né? Então o Hub 360 Graus é muito isso, né? É a nossa visão, a nossa experiência, aliada à nossa ética também. A gente fala que a gente tem parceiros, a gente não tem clientes, né? E, João, conta pra gente um pouquinho sobre a Contabil, né? Você tá lá como sócio pela contabilidade, com a empresa Contabil. Conta um pouquinho pra gente da sua empresa, o que que vocês fazem, qual o diferencial da Contabil, pra galera conhecer melhor. Então, nós. Só um minutinho, tem um corte Ele aí. vai editar. Então tá bom, obrigado, hein? Deixa eu só beber uma água aqui.
Já era, Instagram pegou tudo. A Contábil eu não fundei em 2017. Desde a época que eu estava na faculdade, eu sempre imaginei como ajudar o empresário, tá? Como ajudar o empreendedor. Porque, assim, a visão contábil é uma visão difícil da pessoa a entender no dia a dia. A gente passa 4 anos na faculdade, 4 anos e meio, que foi o meu caso, na FRJ são 4 anos e meio de curso, buscando o entendimento contábil, e o entendimento contábil é de registro contábil. Então, ou seja, hoje, por exemplo, tem pessoas que misturam o entendimento que é DP ou que é RH. Tu chegar uma pessoa de DP e falar que ela faz RH, ela fica chateada, porque não tem nada a ver um com o outro. Sim. Assim como, por exemplo, semana passada eu estava conversando com um cliente, eu falei, ó, o mês que vem, eu vou no seu escritório para a gente fazer o estudo financeiro. Ah, mas isso é contábil? Eu falei, não, o estudo financeiro é diferente. O estudo financeiro é observar seu EBITDA, observar seus números, seus índices financeiros, para ver se o seu negócio realmente vale a pena, para ver a margem de contribuição unitária do seu produto, para ver qual produto tem maior rentabilidade. A contabilidade já faz o registro passado para você tomar decisão. Então, a gente, como história de contabilidade, a gente não quer ser só um registro contábil para tomar decisão, até porque o empreendedor não tem tempo de ficar observando o ativo dele, o passivo, olhar o resultado dele. E o dia a dia dele é mais a parte financeira, pagamento, ver fluxo de caixa, que também às vezes não tem um entendimento. E a gente está ali para quebrar esse protocolo de relação à história de contabilidade para poder facilitar o entendimento. A gente investe em ferramentas para facilitar o nosso processo de trabalho. A gente tem várias ferramentas de captura de nota para o cliente não ficar enviando nota para a gente. A gente tem ferramentas de Open Finance que o cliente ele faz o pagamento na conta bancária dele, a gente recebe essa informação em até 24 horas. Assim, a gente não precisa de tanta documentação, não precisa de tantas horas do nosso cliente de forma administrativa dele, e a gente consegue fazer o nosso trabalho. E diante disso, a gente investe em ferramentas para poder gerar dashboards para tomada de decisão, insights para tomada de decisão. Então, a gente não quer ser só um histórico de contabilidade. A gente quer ser aqui a gente busca ser um hub, e o hub ser um one-stop shop naquilo que que o empreendedor e o nosso cliente precisa. Sensacional. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou cliente Contabil, então eu sou suspeita. Mas o legal de vocês é que vocês não são aquela contabilidade tradicional que só emite guia para o empresário pagar, emite guia e manda para pagamento. Vocês fazem esse acompanhamento contínuo, dão consultoria. Sim. Isso eu acho sensacional. Por exemplo, a gente tem clientes que, de Simples Nacional, vou usar o exemplo do Simples Nacional, que ele tinha problema de dificuldade de caixa, trabalha principalmente no setor governamental. Trabalha no setor governamental, receber por competência é sinal que tu vai quebrar prefeito de caixa. Então a gente sugeriu a mudança dele para pagamento por caixa. A gente faz o controle, ensinamos a parte administrativa dele a fazer esse controle também, para ele economizar, para economizar não, para ter uma redução de saída de caixa, porque ele não recebia, pagava e às vezes ele demorava 6 meses para receber. Que Então loucura. isso foi um ganho absurdo para efeito de caixa. Clientes nossos, por exemplo, a gente tinha um cliente, não vou citar nomes, né, claro, ele estava iniciando a operação no Brasil, trazendo plataformas de petróleo para o Brasil, e toda empresa quando é embrionária, está iniciando, não tem processo. Nós sentamos, verificamos os processos que tinha que ter, criamos linhas de corte, datas de pagamento de fornecedor, para você ter um equilíbrio de caixa, datas de corte, de emissão de nota, criar o fluxo todo de um departamento para o departamento começar a funcionar. No caso, a gente estava prestando serviço do departamento fiscal. Assim como empresas também, uma das farmacêuticas que nós prestamos serviço, e que nós entramos para organizar o setor, a controladoria, o administrativo como um todo. Depois o trabalho foi criando outra parte. Eu já estava até na parte do industrial. Você Tava jogou nas conversando 11, né? Chegava colaborador novo, eu já estava até fazendo um onboard dele dos processos internos, visto que eu já estava dentro dos processos da empresa. Praticamente assinou sua carteira, funcionário do Praticamente mês. isso. Fiquei 2 anos lá prestando serviço, fiquei 2 anos lá prestando consultoria. Lá fizemos um trabalho de identificação de crédito, onde nós conseguimos identificar aproximadamente 20 milhões de crédito tributário. Tá? Aqui para a empresa foi, como o diretor financeiro me falava, que ele gerava mais resultado que o marketing lá, pelo fato do Sensacional. nosso trabalho. E fora a parte administrativa, a controladoria, que nós melhoramos muito o fluxo. Criamos data de recebimento, criamos datas de pagamento, melhoramos o fluxo de caixa em relação a isso na companhia. E a ideia é a gente levar isso para outros clientes também. Assim como a empresa maior que ela tem a capacidade de efetuar o pagamento disso, a gente quer levar isso para empresas menores também. Tanto que há controles que nós colocamos em nosso site de forma gratuita para o pequeno empreendedor pegar e fazer o controle, nem que seja no Excel. A nossa ideia é automatizar isso e deixar isso de forma gratuita para os nossos parceiros e clientes.
Maravilha. Então, você que é pequeno, micro, médium ou uma grande empresa, quiser, depois a gente vai deixar o contato deles no final. Se você não está satisfeito com a sua contabilidade ou se você quer um serviço consultivo, o Hub 360 tem o melhor. Eu falei para vocês que eram os melhores. Lívia, conta para a gente um pouquinho da Ignis, do seu trabalho dentro do Hub, o que que a sua corretora faz. Bom, a Ignis, ela nasceu em 2017, não comigo, com o Vinícius, que é o sócio. A Ignis nasceu como uma corretora especializada em vida. Então, por anos, ela trabalhou especializada em vida com uma seguradora em específico. Ao longo do tempo, a gente entendeu que trabalhar com uma seguradora, você não consegue atender todos os clientes. Então, você acaba ficando muito em função daquela seguradora e o que aquela seguradora pode proporcionar para o cliente. Se o cliente não está dentro daquele escopo, a gente não tinha outra coisa para oferecer. Então, abrimos o leque, né? Esse leque foi aberto e hoje nós conseguimos trabalhar com as melhores seguradoras de vida no mercado. Dessa mesma linha, nós entendemos também, e os clientes começaram a demandar outros serviços, como plano de saúde, seguro automóvel, seguro viagem, seguro de responsabilidade civil, que hoje é um seguro que ainda muitos empresários não conhecem, mas o seguro de responsabilidade civil, ele consegue atender basicamente a todas as funções. Então, o engenheiro dentro de uma obra, o escritório de contabilidade, o médico, enfim, todos os ramos, hoje quase todos, né? Você consegue atuar com o seguro de responsabilidade civil. Dentro do mercado, hoje, você consegue atender o cliente de muitas formas. Então, assim, quando você limita a sua corretora a uma seguradora específica, você não tem tanto essa margem que eu falo que é uma margem até de manobra para facilitar a vida do cliente. Dentro disso, a Ignis hoje tem mais de 1.500 apólices sobre gestão. São quase 10 anos de mercado. Então, hoje somos membros MDRT já há uns 3 anos. O MDRT é um título concedido a algumas empresas em seguro de vida, que, em geral, no mundo, são em torno de 5% das empresas que conseguem atingir esse título. E a Ignis já consegue isso há 3 anos. Então, a cada ano, a gente busca estar superando esses números. Hoje nós não trabalhamos apenas como corretores. Hoje a gente também tem a parte de assessoria, que é o quê? A gente assessora outros corretores em seguro de vida para que eles também possam desenvolver suas corretoras. Então, isso também é uma parte do propósito da empresa, que é ajudar outros corretores também a crescer. Dentro do Hub, o que a gente entendeu? Que cada cliente, né? O seu cliente pode ser o meu cliente, que pode ser o cliente do João. Sim. E juntamos forças para atender esse cliente da melhor forma possível. Porque foi como o João disse, às vezes o cliente está ali e ele não consegue resolver tudo. Como eu não consigo resolver tudo, você não consegue resolver tudo. Sim. Mas quando a gente une forças, a gente consegue dar essa melhor experiência para o cliente e para um médico, para um advogado. Você sabe muito bem da rotina de um advogado que às vezes vocês não têm tempo para nada. Então, quando você você consegue concentrar isso numa empresa, né? No caso, no Hub, a gente consegue essa demanda, solucionar essa demanda de uma forma personalizada, com um atendimento consultivo, dando a esse cliente a tranquilidade, né? E a confiança de estar tendo o melhor serviço, com preços justos dentro do mercado, e isso facilita muito a vida deles. Não, sensacional. Gente, e o que a gente não consegue resolver com o contábil, com o jurídico e com a corretora,
a gente tem os nossos parceiros, né? João, fala um pouquinho dos nossos parceiros, porque assim, nós somos o coração, o cérebro da Operação Hub, mas a gente tem parceiro que vai dar placa solar, o consórcio, o empréstimo. Explica um pouquinho para o pessoal que não é só jurídico, contábil e seguro que a gente tem aqui, né? Os empresários, suas empresas podem contar com a gente em infinitas áreas, né? Praticamente é infinita. Fala um pouquinho para o pessoal dos nossos parceiros, o que que eles podem esperar do Hub. O que eles esperam do nosso Hub? Você fala Isso não vai combinado. não, fala da parte que a gente tem diversos parceiros em diversas áreas, tipo consórcio, O consórcio está empréstimo. com problema pessoal no momento. Então, estamos com um problema. Eu vou mudar a pergunta dele para tu falar das palestras que a gente Mas passa, vai Eu falei que ela tinha que ter criado um script desta bodega e ter avisado a gente. Mas tu não sabe Ela que os quis teus parceiros comerciais, cara. Ainda bem que não tá ao vivo. Tá bom, eu vou pensar aqui na história, calma aí. Era uma vez uns parceiros comerciais do Hub 360. Uns ficaram e outros saíram. Alguns foram expulsos até do Tu grupo. fala assim. A gente teve que expulsar algumas pessoas, mas enfim, é só para você falar assim: além dos nossos serviços, a gente oferece parceiros que atendem com placa solar, consórcio, empréstimo. Aquele Também monte que é o de da gente. placa solar. É aquele pessoal da ProEnergy, mas não precisa A gente fazer a não precisa fazer propaganda nome, não vou fazer deles, o nome das entendeu? seguradoras. Imagina, eu meter o Paulo Prudential aqui na frente de todo mundo. Ah. Fica como? Eu tô Vai. escrevendo ainda. Valendo. Valendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Croquete! Então, em relação aos nossos parceiros, fornecedores, a gente sempre está desenvolvendo novos fornecedores, novos parceiros, até porque os nossos clientes, quem segue a gente no Instagram, no YouTube, sempre acaba perguntando: vocês têm parceria com outros? Temos. A gente tem parceria de consórcio, parceria para instalação de placa solar, parceria com. Sei lá, mas quem? Tá cortando isso, né? Ele vai cortar isso. Tá bom. O benefício Não, ou então próprio. pode. Clube de benefício. Não. Eu vou te perguntar, deixa eu fazer essa pergunta Vai, para Lívia. Lívia, aí eu te Depois eu falo falo. do clube, te pergunto do clube de Então benefício. tá bom, Melhor? excelente. Vai, Lívia. Por favor. Lívia, falando, né, em corretora, em contábil, jurídico, quando a gente, né, nós somos sócios, nós somos o coração, o cérebro da operação do Hub, mas tem uma hora que nem a gente consegue ajudar nossos clientes, porque empresário, pessoal, empresário, vou contar para eles, gente, é pior, vocês são pior que filho de cego, vocês choram o tempo todo, a gente resolve uma coisa, não é verdade? A gente resolve um problema, eles trazem outro, a gente resolve um, eles trazem outro. Então, quando a gente não consegue ajudar o nosso cliente com os nossos serviços, o que eu acho muito bacana é que o Hub 360 é 360 porque a gente ajuda em tudo, até com o que não é nosso serviço. Conta um pouquinho para quem está em casa como é que funcionam os nossos parceiros, né? Quando alguém vem com uma demanda que não é contábil, nem jurídica, nem de seguro, o que que a gente pode fazer por essa pessoa? Primeiro, eu gostaria de dizer que continuem chorando, continuem nos procurando, Por entendeu? favor. Por Procure favor. soluções. Se eu não puder ajudar com a corretora, eu vou procurar a forma melhor de estar atendendo a demanda desse cliente. Eu acho que esse também é um dos melhores pontos, assim, né? Sim. Nosso. O que a gente não tem, não consegue atender dentro das nossas empresas, nós temos parceiros comerciais que são extremamente confiáveis por nós, né? Assim, são pessoas que realmente vão entregar o serviço, vão entregar o produto, até porque a gente não tem como queimar o nome do Hub, né? Com os Sim. nossos clientes, e muito menos não entregar isso de forma longeva para eles. Então, hoje, por exemplo, um cliente que vem com uma demanda que ele precisa de um consórcio para um maquinário, nós temos uma parceria hoje com a empresa de consórcio. Nós temos parcerias, já aconteceu, do cliente: olha, a energia está vindo muito alta, vocês conhecem alguém que faz placa solar? Temos hoje a parceria com placa solar. E isso, o que vai acontecendo? Nós cada vez mais nós vamos criando essas parcerias com esses fornecedores para quê? Para atender da melhor forma o cliente. Então, assim, hoje nós estamos nos tornando um pool de referências, né? Isso é muito bacana. E isso né? é muito legal. Porque, e acaba também gerando
o networking entre as empresas, entre os clientes, e isso vai fomentando cada vez mais o nosso trabalho. Sim, gente, o que a Lívia falou é uma verdade, assim. Continuem chorando pra gente, foi até engraçado, porque uma vez num dos milhões de grupos de network que eu tenho no WhatsApp, uma pessoa perguntou assim: vocês conhecem alguém que trabalhe com um importador da China, com isso? Aí botou um monte de especificação, um monte de algoritmos, e aquelas letrinhas lá, nem sei se era mandarim, qual era o idioma. E aí alguém me marcou no grupo, né? E falou assim: olha, pergunta pra doutora, porque se ela não fizer, ela conhece alguém que faz. Então, assim, é muito bacana que a gente acaba se tornando referência e uma referência de qualidade, porque, assim, um serviço totalmente desconhecido, vindo de outro país, se a gente não fosse, né, assim, um parceiro confiável, as pessoas não indicariam, não nos marcariam. Então, assim, acho muito importante isso que você falou do relacionamento que a gente faz, né? Sim. Tanto nessa parte de curadoria, porque vem muita gente ofertar serviço, produto pra gente, e a gente diz não. Ou a gente faz Exatamente. aquele test drive, igual o João falou, né? E não, isso aqui não dá para oferecer, essa empresa, esse sócio não combina, não por, às vezes nem é por ser ruim, mas é porque não combina com a nossa metodologia, não combina com os nossos valores, e aí a gente tem todo esse cuidado, todo esse carinho, né? Sim, às vezes não combina com o nosso cliente. Sim. Porque às vezes o fornecedor ele até tem um bom produto, mas ele não sabe vender aquele produto, ele não sabe, não tem uma boa postura para apresentar esse produto. Então, isso para o cliente também conta muito, né? E isso vindo de uma indicação do Hub, que preza muito por isso, a partir do momento que a gente indica que não está dentro desse contexto, isso também acaba respingando na imagem. Então, nós prezamos muito, 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 né? Chegamos a ser chatas. Chatas! Pensem em um Eu trio sou de pessoas muito legais, mas chata. chatas. Né? Para que isso possa acontecer da melhor forma, tanto Sim. para o cliente, para que essa experiência seja boa, tanto para o cliente, quanto para a gente, quanto para esse parceiro. Não, e é o que o João falou, ele tem 10 anos, né, de Contabiú, eu tenho 19 anos de carreira jurídica, falei minha idade. A Lívia tá desde 2017, né, com a corretora, então, assim, a gente leva muito tempo para construir uma carreira, muito tempo para construir a nossa marca, e aí não dá para queimar o filme com qualquer parceiro, alguém desleixado que não vai prestar um bom serviço, né? Então, assim, é muito legal quem tá assistindo a gente saber que a gente preza demais pela qualidade, a gente é mais chato do que a gente costuma ser, mas é em consideração, em respeito a vocês, ao tempo, ao gasto, né, de tempo, de energia, de dinheiro que vocês aplicam nos nossos serviços. João, vamos falar um pouquinho, um desses nossos parceiros, a sua outra empresa. Gente, o João é o empresário. Eu adoro, como diz um amigo meu, eu adoro um CNPJ. A Lívia hoje estava falando isso numa reunião mais cedo. Se você sentar numa mesa com o João, pessoal, cuidado, tá? Porque você vai sair de lá com os 10 CNPJs. Mas é verdade, você é um cara visionário, né? Você tem a Contabiu, que faz a parte da contabilidade para os nossos clientes, mas você também tem a HealthU, né? Então Isso. explica pra gente um pouquinho o que que é, o que faz. Então, com a nossa ideia não só do Hub, né, mas eu já estava trabalhando isso ano passado já, nas questão de ser o one-stop shop, principalmente para o segmento de saúde, é um segmento, inclusive, que eu não fiz um curso da reforma tributária pela IBMEC, eu fiz o trabalho final do impacto da reforma tributária no segmento de saúde, e a partir de então eu comecei a estudar melhor o segmento de saúde e vi que assim, não vamos oferecer só serviço contábil, financeiro, trabalhar a questão do fluxo de caixa, trabalhar orçamento. Vamos trabalhar também o dia a dia do médico para organizar o processo dele, organizar a agenda. Então a gente tem um sistema, um SaaS, onde você pode fazer o agendamento, você pode fazer seu split payment. O split payment é quando, por exemplo, se alguém presta serviço no consultório e eu tenho que fazer a divisão do valor, o sistema ele já faz essa divisão de forma automática. Olha só. São poucos sistemas hoje no mercado que faz isso. Se você já tiver cadastrado a tua parte financeira dentro do sistema, o sistema limite a nota fiscal, inclusive para evitar no-show em relação ao atendimento de paciente, envie-se uma notificação no WhatsApp
pode solicitar pelo menos 50% do valor do atendimento para o paciente que está indo. Tem médico que fala, isso para mim não é interessante, mas vamos pensar no lado financeiro, na parte do fluxo de caixa. Se antes do paciente chegar, ele já paga 50% na consulta, é um dinheiro que você já pode utilizar. E principalmente hoje em dia, às vezes, questão de fluxo de caixa, dependendo do período do mês, é o período que você tem que pagar, às vezes, o vale alimentação, tem que pagar o transporte da secretária, dos funcionários. Então, já antecipar a caixa é interessante para Muita coisa. qualquer estabelecimento. Então, lá a gente consegue facilitar a vida da secretária pelo fato de emitir a nota fiscal automática. É só fazer todo o cadastro dentro do sistema, que é obrigatório, não tem para onde correr, senão você também não tem a tua agenda automática. Lá a gente tem o sistema integrado com a MEMED, onde o médico pode emitir o receituário lá de forma automática, aparece a medicação lá da forma correta. E não só isso, não só pensando na questão do sistema, do site, para facilitar a vida do responsável de saúde, que pode ser psicólogo, psiquiatra, médico, Qualquer dentista, profissional da qualquer área de profissão, saúde. terapeuta, profissional de educação física também pode fazer o Ai, que agendamento por lá legal. também. A gente tem o clube de benefício, onde pode comprar ingresso para cinema, tem que ter um momento de Não, lazer, né? peraí, eu ia perguntar do clube. Então, vamos lá. Pessoal, você que trabalha na área de saúde, olha, o Health You é o sistema indicado. Sim, Com com certeza. certeza, com certeza. Então, fala agora. Sou adepta, tenho no meu site Health You. Lívia tá colocando lá no site da Ignis também, né? Sim. Gente, é sensacional. Fala um pouquinho do clube de benefícios que vocês têm lá e qualquer pessoa que não é cliente nosso também pode ter esse benefício, né? Sim, sim, qualquer pessoa pode ter. Então, como eu estava mencionando, não é só contabilidade, não é só trabalho. Então, a gente tem que buscar também o lado do prazer do médico, do lado do prazer do dentista, do como um todo, de todo profissional que está ali, trabalha 40 ou mais horas semanais, 60 horas semanais. No meu caso, eu trabalho uma média de 12 horas por dia. E a gente fechamos o clube de benefícios, onde você tem desconto de cinema, desconto de faculdade. Se você vai casar, tem desconto na Samsung, tem desconto na Opa! LG. Então, tem desconto viagem na Decolar, tem desconto. Então, um clube de benefícios que você pode ter desconto Carrefour também. Se você tem animalzinho, tem desconto na Pets, para poder comprar também com desconto. Então, oferece essa parte do lazer que você pode buscar. E a gente também tem a parceria com o El Hub, o Total Pass, tá? Então não é só isso, você tem que cuidar da saúde. Você vai lá, vai na academia, vai cuidar de si para se manter o equilíbrio da saúde, para poder trabalhar e estar 100%, não só para trabalho, mas para a família também. Eu acho sensacional porque vocês pensaram não só no profissional da área de saúde, né? Mas assim, o cara é empresário, é autônomo, a gente fica nessa corrida louca do Sim, dia a dia, né? Você trabalha pelo menos 12 horas, eu trabalho de 12 a 14, a Lívia também não foge disso. E a gente realmente precisa dessa qualidade de vida, né? A gente precisa cuidar da saúde física, mental. NR1, pessoal, para quem ainda não sabe, está aí, né? Com a parte de saúde mental, emocional sendo obrigatória para todas as empresas. Então, assim, é incrível a gente ter um clube de benefício desse tamanho, com empresas tão famosas, né? Empresas grandes, reconhecidas no Brasil todo, com descontos que vão de quanto a quanto, mais ou menos, você sabe? de 15 a 20 a 30%. Depende Até do trinta por produto. cento, Depende do caramba. produto, do promocional da Aham. época que também que a pessoa está procurando também. Então, é entrar e ficar pesquisando, pichinchar. Dá para pichinchar lá Gente, no clube de benefício. sensacional. A gente vai deixar no link aqui. No link não, né? Na descrição, os links de todos esses serviços, tanto da Ignis quanto do Health You, do Contabiu. O meu, vocês não precisam, né? Tá essa logo imensa. Tem o meu Instagram aqui aparecendo na tela para vocês também. Mas é legal vocês entrarem, conhecerem empresa por empresa e principalmente saber que vocês podem instalar o clube de benefícios Health You no site ou no aplicativo de vocês. Então, você que tem uma drogaria, você que tem uma rede hoteleira, você pode colocar Health You no seu site, não é isso? Sim, pode colocar. Os funcionários podem usufruir, os clientes podem usufruir também. A princípio, quando nós imaginamos o clube de benefício, era mais para as clínicas, mas devido à demanda de mercado, nós vimos que há a possibilidade de abertura disso e você pode levar para sua empresa. Inclusive, a doutora Thaís estava comentando da NR1, a gente no escritório a gente consegue atender também a NR1, tá? Por meio do Total Pass também.
Então, qualquer demanda, aqui é um Hub 360. Qualquer demanda, ou melhor, qualquer problema, a gente gosta muito de problema, porque a gente quer gerar soluções para você. Então, só procurar a gente que a gente está a todo dispor para poder ajudar você, Maravilha. empreendedor. Gente, nosso tempo está acabando. Foi super rápido, né? Nem parece que passou esse tempo todo. Mas eu vou fazer a última pergunta do Hub para a Lívia, porque é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho, né, de falar. Eu vim de uma família de educadores, mãe, tios, professores, e o Hub 360 tem muito essa visão de orientação, de educação, né? Então, Lívia, conta um pouquinho para o pessoal o nosso trabalho de educar, né? As palestras que a gente leva para as faculdades, para os alunos. Agora, né, com a nossa nova parceria com o CIE também, a gente está levando essas palestras para os jovens aprendizes. É uma coisa assim que eu tenho muito orgulho. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona essa nossa parte social de educação, né? Então, também vendo essa demanda, né? Porque hoje o jovem recém-formado, ele não tem a expertise do mercado, às vezes a malícia. Então, qual foi o projeto que nós idealizamos, né? Que nós montamos e estamos levando já para algumas faculdades. Hoje, obviamente, a gente vai ali entender qual é a turma, se é a turma de medicina, se é a turma do direito, se é a turma do contábil, engenharia, enfim. E apresentamos a esse jovem que ele tem como se proteger, vamos dizer assim, né? Seja entendendo ali que ele precisa de uma contabilidade quando ele abrir uma PJ, que como isso funciona, o que acarreta para ele, o que facilita na vida dele, que ele precisa ter um bom contrato, para que ele faça um bom contrato de serviço, então nós levamos orientação jurídica. Apresentamos também a forma dele se proteger quanto profissional, né, com o seguro de responsabilidade civil, quanto em vida, porque hoje o seguro de vida ele mudou muito, ele deixou de ser um seguro de morte e passou a ser um seguro para ser utilizado em vida, então diversas coberturas que caso ele não consiga tá atuando, né, tá trabalhando o empresário ali individual, que ele tem como se manter, porque o seguro vai estar respaldando ele disso. Então, hoje a gente consegue estar levando essa informação para esse jovem que está ali sendo lançado ao mercado de trabalho, porque a faculdade ela te ensina como vai funcionar o seu trabalho, né? O seu dia a dia ali, mas ele não te ensina os pormenores. Então, dentro disso, nós criamos esse projeto que é muito legal. E a gente está rodando, por enquanto, é o estado do Rio de Janeiro, né, pessoal? O estado do Rio de Janeiro inteiro, em diversos campos, de diversas universidades diferentes. Então, você que está aí nos seus últimos anos, né, de faculdade, quer levar o Hub lá para dar as nossas palestras, seja de reforma tributária, responsabilidade civil, várias outras que nós temos, né? É que essas duas são o nosso carro-chefe. Fala com o seu reitor, entre em contato com a gente para a gente explicar como é que funciona. São palestras gratuitas, é importante dizer isso, né? E a gente vai ter o maior prazer de ir na sua faculdade levar essas palestras. Então, assim, gente, nosso tempo tá acabando, tá piscando ali a tela. Tô muito feliz desse primeiro episódio do podcast ser com vocês, né? Que somos sócios, amigos aí pra vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você de casa aí também tenha gostado. Vocês querem deixar os contatos de vocês? João, deixa os seus contatos, caso o pessoal queira te procurar. A gente vai botar o link ali, mas pode deixar uma última palavra se quiser também. Então, pelo Instagram, contabil.oficial, tá? Só escrever lá no Instagram e acha a gente. Tá no LinkedIn, Contabil, tá bom? E eu vou deixar meu celular, telefone pessoal, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp, 21 981 10 37 97. Se eu não responder na hora, mas eu vou te responder, tá? Um dia ele responde. Um dia eu respondo. Tô brincando, gente, eu respondo sim. E o meu e-mail corporativo, joão.rosa@contabil.com.br. Pode enviar o e-mail que eu vou te responder, tá? E fala pro empreendedor, gente, a caminhada é difícil, é complicada, mas assim, a diferencial que a gente tem como empreendedor é que a gente sabe para onde a gente quer chegar. Verdade. Às vezes tem uma necessidade, eu tenho que estudar marketing, tem que estudar. Mas a gente tem que focar em algo. É só focar, estudar e no momento certo vai ter aquela virada. A virada é importante. E aquilo, a gente só consegue se desenvolver se a gente estiver cercado de pessoas boas, estiver cercado de bons parceiros. Então, assim como eu estou com a Lívia aqui, a doutora Thaís, então a gente tem que se cercar de pessoas boas para a gente poder crescer. E a nossa ideia é o quê? A montagem do Hub é o quê?
levar essa nossa parceria para você, empreendedor, para você poder crescer. E no que precisar da gente, pode mandar mensagem que a gente vai estar ao seu lado. Muito bacana. Essa questão, né, do ponto de inflexão é realmente muito importante. Eles não podem desistir, né? Desistir não é uma opção. Lívia, valeu, minha amiga, por estar aqui comigo. Estou muito feliz mesmo de vocês estarem estreando esse quadro. Deixe os seus contatos, os contatos da Ignis e uma mensagem que você queira também para os nossos empresários. Concordo plenamente com o que o João disse. A caminhada é árdua. As batalhas, os percalços existem, né? E eles estão aí para ser superados. Então, o que o Hub puder ajudar, nós podem contar com a gente, podem entrar em contato. O contato da Ignis é por e-mail, tem o ignisseguros@gmail.com. Ignis com S só, tá? Assim como o site também, ignis.com.br, tá? E no Instagram, Ignis, se não me engano, Ignis_seguros. Também consegue achar a gente no Instagram. Gente, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar. Vocês de casa, eu espero que tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast. Se inscreve no canal para você ser avisado toda vez que tiver um novo vídeo. Deixe nos comentários, né, suas dicas, suas sugestões, os temas que vocês querem ver aqui. Toda quinta-feira vai ter vídeo novo no canal e são sempre temas voltados para os empreendedores. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.